Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, falando exatamente da política. A ideia é trazer aqui pessoas, políticos, pessoas que fazem o nosso futuro, para mostrar ideias, conversar, e aí você tira a sua concepção e a sua ideia. Hoje aqui o líder do PSDB no Senado, o senador Isalcia Lucas. Ele faz política exatamente aqui na capital federal, em Brasília, muito conhecido, foi secretário de Ciência e Tecnologia e tem ali como base de campanha exatamente um ponto importante, a educação, que ele diz que não é só um discurso. Senador, nós estamos vivendo hoje um momento ali de questionamento de ciência, de vacinas, que era uma aliada importante e fora de qualquer debate, agora entrou no debate, né? E eu estou percebendo que estamos vendo aí o efeito colateral da Covid-19 e da vacina na vida política. Como é que você está vendo essa mistura de vacina com política e essa disputa de egos? Esse é um grande problema, né? Porque o Covid e a pandemia é uma coisa muito séria que deveria ser encarada por todos, né? Quer dizer, todo mundo na mesma linha, né? Pelo menos no mesmo norte. Hoje não. O governo federal tem um posicionamento, os governos estaduais têm outro, os prefeitos têm outros, e aí fica essa politicagem, né, com relação ao Covid-19. E eu, que sou da área de ciência e tecnologia, a gente percebe claramente que as pessoas querem a vacina e acham que a vacina vem assim da noite para o dia. Não é? Essas vacinas, elas vêm de anos e anos de estudos, né, de experiência, e o que me preocupa muito é esse movimento anti-vacina. Isso me preocupa mais, né? Eu, que vinha de Minas Gerais, do interior de Minas, morava em roça, eu tive 2 irmãs com poliomielite, né, com paralisia infantil, que é a gotinha. Eu tive um vizinho, um amigo assim que... Lógico, vieram para o SARA, era pequeno, ainda conseguiu recuperar bem. Mas, hoje, se você olhar a estatística hoje, Santa Catarina foi 50%, né, a aplicação do gotinha, que é um negócio simples, da polio. A média nacional foi 60%. Você está vendo o sarampo voltando. Então, esse movimento anti-vacina é prejudicial à população, né? Você viu essa discussão toda da vacina, né? E vacina não tem nacionalidade, não tem cor, não tem nada. E como o senhor vê o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que hoje mesmo disse numa solenidade no Palácio Planalto que a vacina não será obrigatória, que quem não quiser tomar não toma. Recentemente ele se referiu, chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar um jacaré. Um presidente da República fazendo piada sobre uma vacina. Ruim, né? Como é que o senhor vê? Eu vejo assim, né? Não é, de vez em quando não, quase sempre, né, tem uma polêmica com relação ao que o governo fala. Mas, quer dizer, o próprio governo já chama a vacina Butantan como a vacina do Brasil, né, vamos dizer assim. E todo mundo sabe, né? E foi ridículo você questionar o Instituto Butantan. Quem conhece o Butantan está fazendo agora 126 anos. 80% das vacinas, várias, H1N1, tudo é do Butantan. E agora, por ser da China, os soros aí vem esse questionamento. Né? Salvou muita vida. Butantan é o Fiocruz, né? E nós temos excelentes pesquisadores. Eu que sou da área, visito muito e brigo muito no Congresso, né, para a gente recuperar esse recurso, valorizar a ciência. Está aí o Sirius, que é um negócio de primeiro mundo, né, em Campinas, né, e que no ano passado a gente acabou conseguindo o restinho para concluir o projeto, e hoje é um dos principais do mundo, né? Mas já tem aí, ontem mesmo fiz uma reunião com os institutos de pesquisa. Nós temos hoje mais de 100 institutos que trabalham por demanda, mas não recebem as demandas. Então, nós temos hoje um quadro de pesquisadores com mais de 50% já na idade de aposentar, não tem demanda, porque acho que o governo desconhece isso. Estou, inclusive, discutindo agora, vou discutir isso com o ministro, que a gente precisa, né, retomar isso, porque são pessoas altamente qualificadas que podem contribuir muito para o país e que está ocioso. Muita gente agora em idade de aposentar e pesquisador, você não transfere o conhecimento da noite para o dia, você tem que pegar os jovens, né, colocar para conviver. 3 anos para pegar um pouco do conhecimento, da experiência. Né? Hoje, por exemplo, você tem os programas, os jovens vão para o exterior, né? A gente tem bolsa, né, tanto da CAPES quanto do CNPq, eles ficam lá 4, 5 anos fazendo doutorado, pós-doutorado, e, por contrato, eles têm que voltar para o Brasil, aí chega aqui e fica desempregado. Está cheio de jovens,
milhares de jovens que têm doutorado, têm mestrado no exterior e tal, e que está aí desempregado, porque não tem um programa de Estado. Isso que falta ao Brasil. Pois O que é, falta tem que é isso, arrumar, né? políticas de Estado. Independente de quem seja o presidente, quem seja o governador, aquilo que está dando certo tem que continuar. Mas a gente não vê isso na nossa política. Né? Aqui, cada governo que entra, até prefeito, governador e presidente da República também, cada um que entra quer começar tudo de novo. E querem, inclusive, acabar com aquilo que está dando certo, exatamente para ninguém lembrar do anterior. Um negócio assim chega o tal a ser de reinventar a roda, revoltante, né? Porque a gente, como você diz, nós temos uma carga tributária imensa e aplicamos muito mal. A gente só fala em arrecadar, mas ninguém cuida da aplicação. A gente gasta muito e gasta mal. O senador gosta muito desse tema, educação. Vamos voltar para a pandemia, senador. Mas a pandemia, a vacina é pesquisa, né? A vacina é pesquisa, mas por falar em vacina... Nós vamos agora, eu acabei de ir no grupo de Sim. senadores, não é? E foi até uma ideia da senadora Cátia Abreu. Gente, vamos na Embaixada da China conversar com a Embaixada. Vão então, quando? já temos 17 senadores já no grupo. Porque... Eu quero participar, eu quero ir. Então, porque acredito nós corremos que... o risco de faltar vacina, né, senador? É porque, olha, a capacidade... A primeira leva, como a gente diz aqui no A capacidade do Instituto Butantan, tá a capacidade do Instituto Butantan é produzir 1 milhão por dia. Agora, evidentemente que tem que ter matéria-prima. E a matéria-prima vem da China, não é só a Coronavac. Todas as vacinas praticamente depende da China de matéria-prima. Então, acabou que a gente se complicou um pouco com relações exteriores aí nesse discurso. O Brasil tem uma grande cultura e uma prática de vacinação muito grande. O maior sistema de imunização do mundo é o mas não produz a vacina do início ao fim. Né? Não produz, né? Poucas vacinas. Por exemplo, gripe e tal, tudo insumo importado. Qual o motivo? Mas por que isso? É simples, né? Porque é o seguinte, os Estados Unidos também entrou. Por que nós não tínhamos aqui respiradores na quantidade para atender o mercado? Por que nós não temos agora seringa, não temos ampola, não temos nada disso? Os Estados Unidos cometeu esse negócio. A China, com mão de obra baratíssima, né? Porque lá não tem custo do Brasil e nem o custo, né, que tem em outros países. Então, todo mundo mandou para a China, para a Índia. Então, mesmo a área de tecnologia, não é? Quem desenvolve é tudo a China. 95% então, aí é o seguinte, agora, né, o que eles fizeram? Né? A China dominou essa questão de matéria-prima, né, e tal. Por exemplo, o Brasil exporta o quê? Minério, exporta soja. Você está vendo agora, exporta soja e não tem óleo de soja. Quer dizer, o preço está lá em cima, porque está faltando óleo de soja. Você exporta minério, e muito, e há um prejuízo danado no meio ambiente, e você importa aço. Ou seja, está faltando... Falta inovação, falta tecnologia. Agora, industrialização e também diplomacia, né, senador? Também, como é que o senhor vê essa atitude aí do ministro Ernesto Araújo, que agora ele disse que está tudo bem com a China, que uma hora a vacina chega, mas não fala em prazo. Como é que o senhor vê essa atuação aí do chanceler? Eu acho, né... Precisa trocar? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, ainda mais agora com... Né, nós estávamos comentando aqui na abertura, né, a posse hoje do novo presidente. Lógico, né, que o Brasil errou muito nesse período, principalmente depois da eleição, quer dizer, o presidente levou 38 dias para admitir a vitória do... Então, isso traz consequências, porque, afinal de contas, né, a China praticamente é o maior importador, né, de produto brasileiro. Então, agora, o senhor acha que precisa trocar o chanceler, na sua avaliação? Porque eu acho muito difícil ele mudar, né, porque... ele não primeiro quer que também tem muita de orientação do próprio presidente, quer dizer, mas ele tem um perfil que dificilmente você muda, né? Eu acho que haverá não uma imposição, mas indiretamente, né, os países vão, de certa forma, exigir isso indiretamente. Eu acho que haverá mudança. E nós mesmo no Senado, né, tanto é que nós estamos fazendo isso para ir à Embaixada da China, para desfazer todo esse... Pois é, senador, isso não atrapalha. Eu vi, por exemplo, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi conversar também, o pessoal em nome do PT. Isso não atrapalha uma negociação quando começa a fragmentar e fazer uma divisão tão grande, enfraquece o governo. Mas é o executivo que tem que exatamente fazer essa negociação. Mas ele não está fazendo esse serviço? Até hoje ninguém tinha. Ninguém agora, na prática, né, depois de toda essa confusão, é evidente que... Mas você não muda, né? Quando você ofende, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. É assim que funciona.
Então, né, as pessoas... Qual Por é que a a Índia qual é a estava radiografia? contando certo que viria, né, a vacina da já ia Índia? mandar o avião buscar. O avião já estava, aliás, Já estava em Recife, já estava pronto para lá. para decolar pronto. Teve que retornar, quer dizer, um negócio maluco, né? Porque, e está fora da relação aí, tem 69 países na frente, quer dizer, se a gente ficar esperando o produto da Índia, nós vamos ter aqui sérios Na problemas. China, qual é a radiografia? Vem ou não os insumos? Eu acredito que sim, O até porque a embaixador gente tem disse uma boa que sim. relação. Eu mesmo participo da comissão da Frente Brasil-China, não é? Então, tem vários senadores e deputados que têm uma relação muito boa, né? O próprio Roberto Rocha, que é do nosso partido, é o presidente da... Também tem o Pinato lá da Câmara, né? Que Fausto também Pinato, né? faz parte. Já esteve Tem aqui vários conosco, senadores e deputados Ele mandou uma carta que também. participam. Mas, então, eu acho que a presença lá de senadores de todos os partidos, praticamente todos os partidos estavam já relacionados. Eu acho que isso demonstra realmente que uma fala, Senador, um discurso de um deputado mas o não meu quer dizer... questionamento é de que isso não seria um encaminhamento do governo, quer dizer, Sim, os senadores e deputados não deveriam colocar o governo na frente. eu acho Porque que quem fecha acordo e quem paga é o governo. é o governo, mas na prática muita coisa passa pelo Senado, né? Por exemplo, os embaixadores, não é? Todos passam sabatina no Senado. Teve um agora, inclusive, que foi recusado, né? Exatamente porque não quis na comissão responder as perguntas, né? Foi até a Cátia que perguntou. Depois o Major Olímpio até levantou essa questão no plenário, né, porque ele disse que simplesmente não ia responder. Quer dizer, tudo bem, foi recusado. Então, há uma tendência muito forte de outras indicações serem rejeitadas no Senado, exatamente, né, para a gente evitar, por exemplo, eu acredito que a Anvisa agora vai ter mudança na Anvisa. Há uma indicação de um militar, né, pelo que que a gente conversa, eu percebo que dificilmente será aprovado. Por quê? Porque ele não tem os pré-requisitos que a gente entende, a maioria dos senadores entendem, que deve ter para ocupar um cargo técnico na Anvisa. Então, você não pode botar uma pessoa que é formada em administração apenas e que não tem conhecimento, né, em princípio, e é muito importante, você vê, acha até que não precisava de todo esse lançamento aí da Pelo que o senhor está dizendo, o aprovação. Senado está assumindo responsabilidades ali, né? E quero dizer para você o seguinte, né, essa questão agora da presidência, eu acho que tanto a Simone quanto o Rodrigo Pacheco são duas pessoas super preparadas, né, são advogados. O Rodrigo já foi, inclusive, presidente da CCJ da Câmara, a Simone já foi presidente da CCJ do Senado. Então, ambos são muito bons, tecnicamente. Ou seja, o governo não terá vida fácil no Senado. Eu acho que haverá uma independência, independente de quem vencer. É evidente que, né, o presidente indicou, vamos dizer assim, manifestou um apoio, né, em função até do pedido do Davi, que ainda é presidente hoje, mas o PMDB tem dois líderes, do Senado e do Congresso são líderes do PMDB. O senhor já foi vice-líder do governo, é muito difícil lidar com o governo, com os ministros lá no Palácio Planalto, com o próprio presidente da República? Eu não senti muita dificuldade por ser do PSDB, e a gente já tem no DNA a questão das reformas. Não, o PSDB, para você ter ideia, né? Experiência de governo. Nesses 2 anos, a gente votou mais com o governo do que o próprio partido do governo. Não é? Por quê? Porque a gente iniciou as votações das reformas que são necessárias. O PSDB entende que é necessário fazer a reforma tributária, tanto é que o presidente é também o Roberto Rocha, não é? que é o líder atual, que está de licenciado. Eu ocupei a liderança, devo ser o novo líder nesses 2 próximos anos, mas eu digo assim, tem 30 anos que se discute a reforma tributária, né? Eu, pelo menos lá na Câmara e no Senado. Eu sou do tempo do Mussa Demes, passando por Germano Então, tá aí, Rigoto, né? Sandro Mabel. E a gente só vai aumentando a carga tributária, as empresas não aguentam mais, ainda mais agora depois da pandemia, né, onde você tem aí realmente uma quebradeira total, né? As pequenas e microempresas, apesar de que, né, a maioria são analógicas, eu vou dizer para você, no Brasil hoje, apenas 2% das empresas está na era 4.0, na indústria 4.0. 98% ainda está caminhando, e a grande maioria está totalmente analógico. E aí você vai discutir isso lá, a lei do bem, por exemplo, a lei do bem não permite que as pequenas e microempresas possam ter inovação, porque inovação você precisa, como tem as grandes empresas, incentivo. Um percentual é investido em inovação, que é correto. Nós estamos agora com o marco também das startups, que é fundamental, né, para valorizar os jovens e dar oportunidade aos empreendedores, porque no Brasil, agora que nós conseguimos, por exemplo,
Eu fui o relator agora, a gente avançou bem na educação, ciência e tecnologia. Eu fui o relator agora da internet das coisas. E hoje você sabe, né, que isso aí vai revolucionar o Brasil também. E, por incrível que pareça, né, a internet das coisas, você tem hoje sensores que vai ter para todo lado, onde você vai monitorar, né, pelo celular, e que não é um aparelho de comunicação, é um sensor, né, que acionado ele, né, na indústria, no agronegócio. E hoje você tinha que pagar a taxa de instalação, a taxa de fiscalização, o Codecine, a ajuda para a comunicação, a EBC. Então, era inviável você implantar a internet das coisas no Brasil. Nós conseguimos agora aprovar, isentando tudo isso, para que a gente possa realmente investir em tecnologia, né? E vai ser uma revolução tanto quanto foi o celular para a gente. Senador, voltando, dando um foco maior aqui na disputa, porque é muito importante. 2021 será um ano importantíssimo por ser a base de 2022, quando vão acontecer as eleições para o presidente da República, governadores, senadores, deputados, né? Então, esse ano é importante. Então, o presidente da Câmara e presidente do Senado vão ocupar um espaço político muito grande. Quem que o senhor acha que vai ganhar? O PSDB decidiu liberar a bancada, né, no Senado. Quem que o senhor acha que vai ganhar lá? Eu acho que o Rodrigo está... O que aconteceu, né? O Rodrigo avançou desde o início. Você lembra que o Davi... O senador Rodrigo Pacheco. O Davi foi eleito no primeiro mandato, porque ele, antes mesmo, terminou a campanha, ele viajou o Brasil todo falando com o senador para o senador. Né? O Rodrigo fez a mesma coisa. Lógico, o Davi junto, né? Eles já começaram lá atrás a trabalhar senador por senador, partido por partido e tal. E o PMDB demorou demais a lançar a Simone, até porque o candidato não era a Simone, né? O candidato era quem, seria, na sua avaliação? Que tinha mais chance, né? Além dela, seria o Eduardo Braga, mas que depois também se demonstrou inviável, porque não adianta, são 81, para ganhar você tem que ter 42 votos, né? Então, quando você faz os cálculos, ainda mais com esse monte de partido, né? Mas eu vejo assim, tanto a Simone quanto o Rodrigo são muito bons, então, todos vão ter que ajudar o governo e, ao mesmo tempo, ser independente, autônomo, então, acho que ambos vão acontecer isso, mas tem uma questão regional. Então, no PSDB nós temos... Pesa muito, ainda mais agora, não é? Que, como você disse, 2022 tem eleição. Então, como é que você explica, né? Em alguns estados, você votar num partido que sempre foi adversário e que continua adversário. Então, você tem essas dificuldades, ainda mais quando tem candidatos que, na prática, não tem muita diferença em termos de capacidade técnica e dizer, não, um é governista, o outro não é oposição. Ambos são, não é? Tanto é que o PMDB tem 2 líderes. E, no caso do Democratas, né, houve apenas, em função do presidente atual, esse indicativo do presidente, que eu acho até que não é muito bom, isso é muito ruim para o presidente, porque vai que acontece né, na Câmara, por exemplo, não é? Quando você tem uma candidatura aberta e radical, você pode ter problemas sérios depois, né? Você acaba rachando a coisa. Então, vai acabar, eu acho que não pode ter muito... Os poderes têm que ter, de certa forma, uma certa autonomia, evidentemente, né, independência, né, harmoniosa, mas tem que ter. Mas para o senhor Rodrigo Pacheco já tem os votos? Eu acredito que sim. Ele começou muito mais cedo e tem hoje o apoio aí de muitos partidos e alguns também senadores. Então, eu acho que está mais para o Rodrigo Pacheco. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo. Agora eu convido você a continuar aqui, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje com o líder do PSDB no Senado, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Voltamos em 2 minutos.